Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Claramente. Hoje é dia de eu responder algumas perguntas que você envia. Bom, a pergunta veio da Dete, de Goiânia. Ela disse assim: como eu posso lidar com pessoas que falam palavras ofensivas e são frias em relação à minha dor? Dete, obrigado por sua participação. Olha, para lidar com pessoas que falam palavras ofensivas, que são frias em relação com a sua dor, existe um conceito que pode ajudar bastante. Primeiro, faça uma separação na sua mente entre a diferença do seu valor como pessoa e opiniões ou atitude dos outros. O seu valor não pode estar na dependência do que dizem sobre você, mas do que Deus pensa de você. E o que Ele pensa de você é sempre bom, sempre para almejar, te ajudar em suas lutas e sempre com a intenção de favorecer seu amadurecimento psicológico e espiritual. Pode ajudar o que chamo de desligamento afetivo com amor. Desligamento afetivo com amor, que é um comportamento ensinado nos grupos de ajuda mútua, como os que funcionam para auxiliar a pessoa a lidar, por exemplo, com um familiar alcoólatra. Ao praticar o desligamento afetivo com amor, você poderá ficar serena, mesmo tendo uma pessoa que mora com você, ou em outra casa, um parente, um amigo, um colega de trabalho que te perturba por causa dessa maneira ruim de lidar com a sua pessoa. Primeiro de tudo, você precisa dar 2 passos para trás nesse relacionamento com as pessoas frias para com a sua dor e olhar a situação como se você fosse uma espectadora. Ou seja, primeiro aceite a solidão em sua dor, já que você precisa conviver consigo mesmo com consciência da situação. Em segundo lugar, olhe para outra pessoa que te machuca como alguém com problema de comportamento. E em terceiro lugar, pense que as pessoas que te tratam mal fazem isso não porque você não é uma pessoa legal, mas porque elas podem não estar bem com elas mesmas. Ao estar com gente difícil, explique que aquele jeito dela falar está sendo ruim para você. Se ela continuar com palavras ofensivas, talvez você possa dizer algo assim: olha, eu preciso fazer outra coisa agora, me dá licença? E aí você vai saindo com um sorriso na face, sem exagero, claro, senão a pessoa pode pensar que você está rindo dela. Você tem direito de colocar limites para pessoas abusivas. Desligar-se com amor significa aprender a cuidar de você mesma, reconhecendo que não temos poder para mudar qualquer pessoa ou impedi-la de fazerem coisas se elas decidem continuar a fazê-las. Mas temos a responsabilidade e a escolha de proteger a nós mesmos de abusos. Desligamento não significa deixar de amar, significa que eu não posso fazer pelo outro aquilo que ele precisa fazer. Significa admitir impotências, ou seja, a solução não está nas minhas mãos quando é o outro que faz as besteiras. Amar também envolve cortar abusos, colocar limites para atitudes doentias de familiares ou de outras pessoas. Significa não entrar no jogo neurótico da outra pessoa que não quer se tratar, não quer mudar ou diz que quer, mas vive adiando fazer aquilo que ajudaria a melhorar. Então, pense nisso, tá? Você não calcule o seu valor com a pessoa na medida de como te tratam. Nádia, de Caxambu, Minas Gerais, escreveu dizendo o seguinte: eu tenho um filho de 6 anos que se arranha e arranca a própria sobrancelha. Quando eu pergunto por que ele faz isso, não sabe me responder. Como posso lidar com essa situação? Obrigado, Nádia, por sua participação aqui no Claramente. Se bem que é mais comum acontecer automutilação em jovens adolescentes, pode acontecer isso também em algumas crianças. Seria bom você pensar junto com seu marido que situações aí na sua vida familiar podem estar sendo difíceis para esse menino. Crianças pequenas manifestam sofrimento emocional mais pelo comportamento do que pela palavra. Sofrimento emocional pode ser tristeza excessiva, medos, ansiedade exagerada, fobia escolar, ansiedade antecipatória, entre outros. Será ele ansioso, esse garoto é ansioso desde pequenininho? Tem alguma tensão na família que estaria afetando o emocional dele? Você e o pai dele
conseguem ser afetivos com ele, abraçando, elogiando e também conseguem aplicar disciplina com serenidade, sem depreciar o garoto, sem bater, né, sem usar palavras grosseiras. Como as crianças e muitos adultos também não sabem e não entendem o que é angústia, ansiedade, as crianças manifestam esses sofrimentos pelo corpo e, como comentei, pelo comportamento. A gente não vê uma criança de 6 aninhos falar assim: mamãe, hoje estou sentindo uma angústia tão ruim. A criança não fala isso porque ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que é angústia ou ansiedade, mas podem ter essa dor emocional tão difíceis para eles, para as crianças, quanto para nós adultos. Nós adultos podemos fugir da ansiedade excessiva ou tentar mascará-la, consciente ou inconscientemente, através de um monte de coisa, de sexo, de comida, de compras, trabalho, querer dominar as pessoas, falar demais, extremismo religioso ou abusando de álcool, usando drogas ilícitas, além de outros comportamentos. E a criança transmite a presença de ansiedade exagerada, por exemplo, com esse sintoma de arrancar a própria sobrancelha, se arranhar. Por isso, é importante vocês adultos que lidam com esse menino parar e analisar se ele está vivendo alguma ansiedade importante, algum medo, alguma tristeza, talvez sensação de ser rejeitado ou sofrendo bullying na escola. Ele pode estar precisando de mais aconchego com algum parente, mas sem saber como conseguir isso, porque algumas crianças têm dificuldade de pedir afeto e acabam reprimindo a necessidade disso, que se manifesta por sintomas físicos ou comportamentais. Ele pode se machucar por querer chamar a atenção, sim, mas pode ser uma forma inconsciente de lidar com a dor emocional dele. E justamente porque a causa é inconsciente, ele não sabe explicar por que faz isso. Em geral, a automutilação serve para diminuir o sofrimento da angústia, do medo, da tristeza profunda, da baixa autoestima, da sensação de inadequação, porque a pessoa passa a se concentrar na dor da ferida física que se praticou e evita enfrentar a dor emocional. Automutilação e suicídio são manifestações de problemas com o eu, com o self ou o ego. Existem significados inconscientes, mensagens vindas de pensamentos, sentimentos e fantasias reprimidas que não podem ser conscientizadas ou colocadas em palavras. Se o pai ou mãe, ou ambos, são abusivos ou negligentes para com o corpo da criança, esses traumas psicológicos podem ficar impedidos de virem à consciência e permanecem presos no corpo. Autores comentam que na automutilação, o corpo se torna o meio de comunicação dos conflitos da pessoa com ela mesma e com os outros. A automutilação pode causar complicações como infecções, cicatrizes, lesões permanentes e morte. Se vocês, pais, entenderem o que está afetando o emocional dessa criança e corrigirem em família as falhas no relacionamento com ele, ele vai melhorar. Mas se não melhorar, ou se vocês não estão entendendo mesmo que pode estar provocando esse comportamento de autoagressão, então leve o menino para uma avaliação com um psicólogo infantil. Bom, em breve, a sua pergunta que você envia vai ser respondida aqui. Tenha um pouquinho de paciência, a gente vai trazendo, tá bom? Obrigado pela sua participação e até mais, se Deus quiser.